Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu sou residente de Clínica Médica, estou terminando o R2 aí e vim conversar um pouquinho com vocês sobre pneumonia adquirida na comunidade. Vai ser uma aula baseada numa abordagem prática de como é que vocês vão diagnosticar, estratificar o risco desse paciente, onde vocês vão internar ele e como iniciar o tratamento antibiótico. Então, para começar, é importante a gente saber o que é uma pneumonia adquirida na comunidade. A pneumonia adquirida na comunidade é aquela que o paciente teve o início dos sintomas fora do ambiente hospitalar ou até em 48 horas de uma admissão hospitalar. Quando a gente pensa em pneumonia hospitalar ou nosocomial, a gente está falando dos sintomas que se desenvolveram 48 horas depois que ele já estava internado, e quando a gente fala associado à ventilação mecânica, é a partir de 48 horas da intubação. Por que é importante essa distinção? Porque quando a gente pensa em hospitalar ou associado à ventilação mecânica, a gente está pensando em etiologias diferentes, em etiologias que vão exigir uma cobertura antimicrobiana diferente e tem evoluções diferentes. Então, quando a gente foca na adquirida na comunidade, a gente vai pensar nos germes que são mais prevalentes nela e o manejo vai ser focado nela nessa aula. A primeira etapa é como que a gente diagnostica um quadro de pneumonia. Obviamente vai ser uma soma do quadro clínico mais a presença de um infiltrado na imagem. O quadro clínico tem todos aqueles sintomas que a gente já conhece, febre, tosse produtiva, presença de alterações de exame físico, estertores crepitantes, o paciente pode ter hipoxemia, taquicardia e taquipneia. Apesar de muitas vezes falar que é um quadro clínico costuma ser típico ali, fácil de identificar, ele se confunde com muitas outras patologias do sistema respiratório inferior e até algumas patologias do sistema respiratório superior. Então, muitas vezes pode ser confundido com quadro de infecção de vias aéreas superiores, e aí isso acaba, às vezes, na prática, dificultando um pouco. E para a gente ter um uso racional de exames de imagem nesses casos, ou seja, não pedir, por exemplo, raio-x no pronto-socorro para todo paciente que está com tosse, um dado que ajuda muito a gente a pensar em quando eu devo pedir é que se o paciente tem sinais vitais normais e não tem nenhuma alteração do exame físico pulmonar, ou seja, não tem estertores na ausculta, a chance dele ter pneumonia diminui muito. A soma desses dois achados negativos tem uma razão de verossimilhança negativa de 0,1. Valores menores ou iguais a 0,1 têm uma capacidade muito grande de descartar a presença daquela doença. Então, nesses casos, a gente não precisa pedir exame e temos que pensar em diagnósticos diferenciais para o paciente. Outra parte importante é a gente pensar: e se eu não tenho raio-x? E se eu não tenho nenhum outro exame de imagem que eu possa fazer? Eu não consigo dar o diagnóstico de pneumonia? Isso às vezes é muito comum no cenário de atenção básica e saúde, que o paciente chega, ele tem tosse produtiva, ele tem febre, ele está taquipneico, parece muito um quadro de pneumonia, mas ali na hora você não tem o exame disponível. Nesses casos, a gente pode fazer um diagnóstico operacional, ou seja, você dá o diagnóstico de pneumonia, inicia o tratamento para esse paciente não ter uma piora dos sintomas, mas encaminha ele para um local que pode ser realizado o exame complementar para ter certeza desse diagnóstico. Aí, quando a gente pensa nos exames de imagem, logo vem à cabeça o raio-x, e de fato ele é o exame mais disponível que a gente tem, é barato, é disponível, é fácil de ser realizado, mas ele também tem alguns empecilhos. A incerteza na avaliação é muito comum. Isso, assim, tem estudos que foram feitos com radiologistas, então comparava a avaliação de um radiologista com outro radiologista, e muitas vezes a opinião dele sobre a alteração no raio-x era diferente. Isso também foi visto entre médicos do departamento de emergência com o radiologista. Muitas vezes o médico do departamento de emergência acreditava ter alguma alteração e o radiologista não, e vice-versa. Ou seja, a incerteza na avaliação é comum. E o que isso implica? Muitas vezes dá uma tendência a sobrediagnóstico. O paciente chega, ele parece ter pneumonia, eu solicito um raio-x, meu raio-x não está aquele raio-x que está 100% normal, mas tem uma alteraçãozinha ali, eu não sei muito bem o que é. A minha tendência é interpretar aquilo como infiltrado, mesmo que ele não pareça muito ser. E aí eu dou um diagnóstico de pneumonia para esse paciente e pode ser que não fosse. Então aqui a gente tem a imagem, né, uma imagem de um raio-x, e eu trouxe ela justamente para falar sobre um dado, para falar sobre algo muito importante. Que quando a gente pede um raio-x para avaliar a pneumonia, é muito importante a gente ter duas incidências. A póstero-anterior, então como vocês podem ver aqui na primeira imagem é uma incidência póstero-anterior, e é até difícil ver alguma alteração. Se você olha assim, parece, à primeira vista, um raio-x normal. Mas aí, quando eu faço a imagem em perfil, eu vejo que aqui no sinal da coluna, que a coluna tem que ficar cada vez mais transparente,
ao longo da extensão do raio-x, eu vejo que, na verdade, tem uma opacidade ali, bem no final da coluna, então eu tenho um infiltrado na imagem. Então, quando a gente fala também da avaliação com raio-x, é muito importante que eu consiga fazer essas duas incidências. Outro exame de imagem que a gente pode utilizar é a tomografia de tórax. A tomografia de tórax é um exame mais sensível que a radiografia, mas como a gente sabe é um exame mais caro, mais indisponível e não vai ser para todo paciente que eu tenho que pedir ele. Então, quando que eu vou pensar em pedir a tomografia de tórax? A gente tem dois cenários aqui que são mais fáceis de entender, né? Que é o paciente que eu tô dando antibiótico, eu fiz o diagnóstico, tô dando antibiótico, mas ele não melhorou. Então, duas coisas, eu tenho que questionar esse meu diagnóstico ou pensar em complicações. Nesses casos, a tomografia vai muito bem, porque ela consegue avaliar melhor, é mais sensível, e na suspeita de uma complicação, um derrame pleural, um abscesso pulmonar, ela não só identifica essas alterações melhores, como ela também vê se esse derrame está loculado ou não está loculado, e isso auxilia bastante na condução desses casos. Outra situação que a gente pede é quando a gente tem suspeita de doenças simultâneas, então o meu paciente está ali, está com tosse, está com febre, parece ter um infiltrado na imagem do raio-x, mas ele está ali com uma dessaturação que parece ser desproporcional, teve um histórico de TVP recente, será que eu não tenho um TEP associado? Será que eu não preciso pedir uma angio-TC? Nesses casos também a gente pode abrir mão da tomografia para ter uma acurácia diagnóstica melhor. Nos pacientes imunossuprimidos a gente também pode solicitar já a tomografia, porque ela também permite, nesses casos, dar uma direção de agente etiológico. Porque a gente tem alguns agentes etiológicos que são raros nas pessoas imunocompetentes, mas que são mais comuns em imunossuprimidos. E aí entra aí também etiologias não bacterianas, como fungos. Quando a gente pede uma tomografia nesse caso, a gente às vezes consegue ter um direcionamento de qual é o agente etiológico mais provável. E o outro caso é um paciente que tem uma alta suspeita de pneumonia, ou seja, o paciente tem um quadro clínico típico, tem dessaturação, tem taquipneia, eu tenho muita impressão de que esse paciente tem pneumonia e associado a isso, ele tem uma evidência, sim, tem algum achado que implica num diagnóstico, numa possibilidade, na verdade, de um desfecho mais negativo. Então, por exemplo, meu paciente é idoso, meu paciente tem uma neoplasia ativa. Nesses casos que eu vejo que o paciente tem uma tendência ali a uma evolução mais desfavorável e eu quero ter uma certeza maior do diagnóstico, eu também posso solicitar a tomografia. Então, aqui na imagem, a gente tem dois cortes, né, de tomografia. A gente tem o corte coronal e a gente tem o corte sagital. A gente vê, então, uma consolidação, tem até a presença de broncogramas aéreos, e isso é bem típico de uma pneumonia bacteriana. Aí, o exame de imagem que a gente pode utilizar, que está cada vez sendo mais utilizado e é cada vez mais disponível, é a ultrassonografia. Qual que é a vantagem da ultrassonografia? Ela tem uma sensibilidade muito maior que o raio-x. Ela tem uma sensibilidade de 95%, uma especificidade que gira ali em torno de 75%, e ela é muito fácil de ser realizada. Se eu tenho ultrassom ali, eu vou à beira do leito, faço no paciente, consigo avaliar, inclusive naqueles pacientes que eu não vou ter a opção de fazer uma raio-x de perfil, ou seja, que eu perco muito a acurácia diagnóstica do raio-x. Então, o paciente é acamado, o paciente é uma gestante, eu consigo avaliar muito bem com ultrassom se tem algum achado sugestivo de pneumonia. A desvantagem é que é um exame que é examinador dependente, depende da habilidade e capacidade do examinador encontrar esses achados e interpretar esses achados. Entretanto, assim, vale ressaltar que não precisa ser um radiologista experiente. O ultrassom à beira-leito, ele tem ali uma curva de aprendizado muito rápida. Então, em poucas vezes que é realizado, que você começa a fazer, você já tem uma curva de aprendizado que costuma ser bem rápida. E quais são os principais achados que eu vou procurar ali no ultrassom? Então, a gente pode procurar consolidações, broncograma aéreo dinâmico, que é um dos achados com maior especificidade para o diagnóstico de pneumonia no ultrassom, linhas B focais e até mesmo derrame pleural. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês que mostram algum desses achados. Então, na primeira imagem que está descrito, né, a gente consegue ver um derrame pleural, aí tem a linha do diafragma com o fígado ali embaixo, e a gente vê que tem uma consolidação. Como é que a gente vê? Que tem uma textura muito parecida com o fígado. É um achado que a gente até costuma chamar de hepatização. Então, a gente tem um pulmão ali, tem uma consolidação pulmonar associada à presença de alguns broncogramas aéreos já também. Essa é uma imagem muito parecida aqui à imagem da direita, só que sem legenda, só que a gente consegue ver um pouco dos mesmos achados, tem essa
figura da hepatização muito fácil de ver, né? A gente vê ali a linha do diafragma, o fígado, e logo em cima do fígado tem uma área, um pulmão ali, que tem uma textura muito parecida, uma ecotextura muito parecida com a do fígado. Então isso também é uma consolidação com presença de alguns broncogramas aéreos. Não dá para falar tudo de ultrassom, de raio-x, tá? A gente tem então no guia 2 tópicos que são muito bons, que abordam tanto essa questão do erro diagnóstico na pneumonia, como é que a gente pode usar os exames diagnósticos ao nosso favor para ter maior especificidade e sensibilidade na hora de fazer esse diagnóstico. E a gente tem um tópico recente também que é muito legal, que fala sobre o protocolo Blue na avaliação do ultrassom pulmonar. E ele discute não só os achados da pneumonia, mas também ensinar a fazer a avaliação do paciente que está ali com uma queixa pulmonar, está ali com uma queixa de dispneia, e como que a gente faz todo um protocolo para avaliar esse paciente e chegar até em alguns outros diagnósticos diferenciais, como pneumotórax, atelectasia, tromboembolismo pulmonar. Então tudo isso está disponível no guia, dá para entrar lá e aprender um pouco mais. Então, a partir do momento que eu fiz o diagnóstico, qual que é a próxima etapa que eu tenho que começar a pensar? Se eu vou internar meu paciente ou não. Será que eu posso tratar esse paciente ambulatorial? Será que esse paciente pode ir para um leito de enfermaria? Será que esse paciente precisa de um leito de UTI? O que a gente faz agora nesse momento? A gente tem algumas escalas, que são escalas de predição de mortalidade, que são validadas na decisão de internar ou não o paciente. As mais famosas são o CURB-65 e o PORT/PSI, que são escalas que vão juntar alguns dados da anamnese com dados de exames complementares, vão gerar uma pontuação. Essa pontuação está relacionada com uma taxa de mortalidade, e aí a gente decide, consegue, por essa taxa de mortalidade, né, essa probabilidade do paciente ter um desfecho ruim, decidir se vai internar ou não. Qual o problema de toda escala? A gente tem que saber interpretar os dados que a gente colocou naquela escala. Ela, obviamente, não vai abranger o quadro clínico do paciente inteiro, não vai abranger todas as nuances do paciente. Então, independente se você vai usar a escala ou não, o julgamento clínico tem que ser soberano nessa decisão. Até porque muitas dessas escalas não abordam questões sociais. Por exemplo, seu paciente vai ter condição de tomar o remédio em casa, ele vai entender como fazer esse tratamento, ele vai ter alguém em casa para saber se ele piorar, ele vai conseguir ir para o hospital. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração quando a gente está decidindo se vai internar ou não um paciente. Então, falando um pouco do CURB-65, ele vai avaliar 5 critérios, cada critério pontua 1 ponto, e a gente soma os pontos para, no final das contas, decidir se vai ou não internar. Então, quais são eles? Presença ou não de confusão mental, uma ureia maior que 140, uma frequência respiratória maior que 30, uma ureia maior que 40, gente, desculpa, uma frequência respiratória maior que 30, uma pressão arterial sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60 e a idade maior que 65 anos. Se eu tenho 0 ou 1 pontos, eu tenho uma taxa de mortalidade ali aproximada de 1,5%, e esse paciente é candidato a tratamento ambulatorial. Se eu tenho 2 pontos, essa taxa de mortalidade já vai ali para em torno de 9%. E aí esse paciente já é candidato à internação. E se eu tenho 3 pontos ou mais, a taxa de mortalidade fica ali em torno de 22% e o paciente, assim, tem uma indicação de internação. O outro score que a gente tem é o PSI. A vantagem do PSI em relação ao CURB é que ele leva em consideração as comorbidades do paciente, leva em consideração alguns mais achados de exames laboratoriais, de exames radiológicos e até mais achados do exame físico. Então, ele acaba sendo um score que faz uma avaliação mais completa ali de mais fatores de risco para uma evolução desfavorável. Qual que é a grande desvantagem do PSI? É que ele valoriza muito, na hora de dar a pontuação, a idade. Então, a idade é muito valorizada. Então, se eu tenho pacientes que são jovens e ainda mais jovens sem comorbidades, o PSI ele pode subestimar o risco de uma evolução desfavorável. Então, eu tenho ali um paciente que está taquipneico, está desconfortável, tem uma pneumonia lobar extensa, mas ele tem 20 anos, não tem nenhuma comorbidade, o PSI pode subestimar o risco desse paciente, enquanto o CURB talvez faça uma avaliação mais fidedigna dele. Então tem que ter sempre esse jogo de cintura, e o mesmo vale para o CURB. O CURB não está avaliando comorbidades. Então, se eu tenho um paciente ali que clinicamente não está tão mal, mas é idoso, tem, por exemplo, uma neoplasia, ou tem uma doença orgânica crônica, ele talvez não seja tão bem avaliado pelo CURB. Então, vale essa distinção aí na hora de fazer. Obviamente, o CURB sendo mais fácil de ser aplicado, porque ele tem menos critérios, menos exames, mas sempre bom ponderar qual vai ser melhor para o seu paciente.
O PSI ele vai dar 5 classes, né, conforme a soma dos pontos que é feito no score. A classe 1 e 2 são pacientes que são candidatos a tratamento ambulatorial. A classe 3 são pacientes que pode ser realizado tanto o tratamento ambulatorial ou uma internação breve. Quando eu vou pensar em cada, é o paciente que clinicamente está bem, tem condições de uma reavaliação ambulatorial breve, por exemplo, pode voltar em menos de 48 horas para ser reavaliado. Nesses casos, eu penso mais no tratamento ambulatorial. Se eu não tenho como reavaliar esse paciente em menos de 48 horas, eu penso em fazer uma internação, iniciar a antibiótico-terapia e depois dar uma alta mais breve conforme a evolução clínica dele. A classe 4 e 5 indica internação. E um adendo aqui legal para a gente saber, quando a gente tem uma classe 5, né? A taxa de mortalidade fica ali em torno de 30%. Ou seja, 1 a cada 3 pacientes vão evoluir com óbito. E isso é um dado muito forte quando você para pensar, porque muitas vezes acho que no dia a dia a gente subestima a gravidade da pneumonia adquirida na comunidade e pode sim ter um desfecho muito desfavorável para esses pacientes. Uma vez que eu decidi pela internação hospitalar, qual é o local mais adequado para eu internar esse paciente? Ele precisa de um leito de UTI? Então, quando eu vou indicar um leito de UTI para o meu paciente? A primeira avaliação é mais óbvia, assim, é o paciente que está precisando de ventilação mecânica, então um paciente que foi entubado, ou o paciente que está precisando de droga vasoativa, ou até mesmo que precisa de um suporte de ventilação, talvez não uma ventilação mecânica, mas uma ventilação não invasiva, um catéter nasal de alto fluxo. Nesses casos também eu tenho que começar a pensar numa internação em UTI. E outra coisa que pode ajudar a gente nessa decisão são os critérios da ISDA/ATS, que são critérios menores e na presença de 3 ou mais critérios, eu também tenho que indicar um leito de UTI para o segmento desse paciente. São eles, então, frequência respiratória maior que 30, uma relação PF menor ou igual a 250, uma ureia maior que 20, leucócitos menor que 4.000 ou plaquetas menor que 100.000, temperatura menor que 36 graus e uma pressão arterial sistólica menor que 90. Na presença de 3 desses, eu também indico um leito de UTI. Decidi onde meu paciente vai ser internado, agora eu tenho que pensar em começar a tratar ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre a antibiótico-terapia. A gente tem uma divisão muito clássica, assim, quando a gente pensa na pneumonia adquirida na comunidade, entre os principais agentes que causam elas, que é uma divisão entre típicos e atípicos. Quando a gente está pensando nos típicos, então, a gente pensa no Streptococcus pneumoniae, famoso pneumococo, que não só é o agente típico mais comum, mas o agente bacteriano como um todo mais comum. Então, a maioria dos casos de pneumonia adquirida na comunidade são causadas pelo pneumococo. Ele é o agente mais prevalente. De outros agentes típicos, a gente vai ter o Haemophilus e a Moraxella. E quando a gente pensa em agentes atípicos, então, por que a gente chama eles assim de atípicos? Acho que primeiro é porque eles não respondem tão bem aos beta-lactâmicos, que são uma das primeiras linhas de tratamento para quando a gente pensa na pneumonia adquirida na comunidade. Então, eles já não têm uma resposta, não respondem bem ao tratamento com beta-lactâmico. E antigamente existia um conceito de que esses pacientes faziam quadros clínicos atípicos de pneumonia, que eram quadros clínicos mais arrastados, menos sintomáticos. Mas ao longo do tempo, o que a gente percebeu é que isso não é verdade. Os agentes atípicos também podem causar quadros graves de pneumonia, inclusive com evolução desfavorável, evolução rápida. Então, não dá para diferenciar só pela clínica. Esse é um conceito que é atrasado, a gente não usa muito hoje em dia mais. Então, só para falar, né, os principais agentes atípicos vão ser a Legionella, o Mycoplasma pneumoniae e a Clamidófila pneumoniae também. E aí, pensei em tratar, tem que ver onde eu vou tratar meu paciente. Quando eu decido fazer um tratamento ambulatorial, avaliar se tem presença de comorbidades ou se não tem presença de comorbidades. Naquele paciente que não tem comorbidades, eu estou pensando principalmente no pneumococo. A antibiótico terapia de escolha vai ser a amoxicilina. E alternativas a ela seriam a amoxicilina com clavulanato, o uso de macrolídeos, né, então a azitromicina, ou claritromicina, ou o uso de tetraciclina, doxiciclina nesse caso. Aqui, para a gente entender como é que a gente faz a escolha da antibiótico terapia, a gente tem que ter um conceito de que, quando a gente vai tratar um paciente, a gente tem que saber se a gente tem uma margem de erro. Se o meu paciente ele não tem comorbidades, é um paciente que está pouco sintomático, tem capacidade de ser tratamento ambulatorial, eu entendo que é um paciente que não está tão ruim. Então, se eu iniciar o tratamento para o agente mais prevalente, eu tenho uma chance muito grande de acertar, porque eu estou tratando o agente mais prevalente, que é o pneumococo. E se eu errar, eu tenho uma margem de erro. Se esse paciente começa a piorar, eu vou ter tempo de escalonar a antibiótico terapia, de pensar em complicações.
Quando eu penso num paciente com comorbidades, o que acontece? Talvez eu não tenha mais essa margem de erro. Talvez se eu não tiver uma cobertura maior logo do início e meu paciente, eu não acertar o germe, meu paciente começar a piorar, talvez eu tenha perdido um timing de antibiótico-terapia e aí eu tenho que ter uma cobertura maior logo no início. Então, esse é o raciocínio para quando o paciente tem comorbidades, a gente já começar com a amoxicilina clavulanato, então a gente já quer cobrir, além do pneumococo, o hemófilos junto e dar também ali o macrolídeo junto, porque eu já quero cobrir também os atípicos. Então, eu não quero dar margem para não estar cobrindo esses agentes logo de cara. E a alternativa nesses casos são as quinolonas respiratórias, que é o moxifloxacino ou levofloxacino, que são uma alternativa ao tratamento combinado da amoxiclave com macrolídeo ou a cefuroxima com macrolídeo. Outro dado muito importante para a gente ter em média, para a gente ter em mente aqui, é que o pneumococo, a maioria das cepas que a gente encontra hoje em dia na pneumonia adquirida na comunidade já tem uma certa resistência às penicilinas. Então, eu não consigo fazer o tratamento com aquela dose padrão de amoxicilina. Então, se eu decidir dar amoxicilina, eu tenho que dar uma dose dobrada, que é 1 grama de 8 em 8 horas. E outro dado que a gente tem é que a resistência do pneumococo a macrolídeos, ela aumentou muito no Brasil. Tem dados já do Cireva, que é um instituto que faz um estudo das resistências, da taxa de resistência das bactérias, que mostra que no Brasil a gente já tem uma taxa de resistência do pneumococo a macrolídeos em torno de 40%. Se a gente tem, o que os guidelines trazem é que se essa taxa de resistência é maior que 25%, eu já não devo usar o macrolídeo para tratar o pneumococo. Então, apesar dos guidelines trazerem aqui no paciente sem comorbidades que eu posso usar o macrolídeo como primeira linha, como tratamento isolado, talvez, no cenário brasileiro atual, essa não seja a melhor opção. Vale a pena talvez ficar ali com a amoxicilina na dose dobrada, ou a amoxicilina clavulanato, ou a doxiciclina, que é uma tetraciclina. E aí, quando fala de comorbidades, assim, é o paciente sem comorbidades, com comorbidades. Mas quais são essas comorbidades que eu tenho que considerar, né? Então, aqui a gente fala principalmente de doenças orgânicas crônicas, então doença cardíaca, doença pulmonar, doença renal ou hepática crônica, o paciente com diabetes, o paciente etilista, o paciente asplênico, né, que já fez a retirada do baço ou não tem o baço, o paciente com uma malignidade, né, que está em tratamento de câncer ou tem histórico de uma neoplasia recente, o paciente imunossuprimido, ou aquele que fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses. Nesses casos, eu considero comorbidade e faço tratamento adequado, conforme a tabelinha lá do slide anterior. Aí agora a gente mudou de cenário, né? Eu tô pensando agora no paciente que eu tenho que tratar no cenário hospitalar. E aqui, quando a gente foi para o cenário hospitalar, eu tenho que pensar em 2 germes que eu não pensei tanto ali quando eu estava focado no cenário ambulatorial. O primeiro dele é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina e o segundo é a Pseudomonas. Então, eu tenho que avaliar se meu paciente tem fator de risco para ter uma infecção por qualquer um desses germes. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem fatores de risco que são fatores de risco mais frustros ali, mais fracos, e a gente tem fatores de risco que são fatores de risco forte. Qual é o grande fator de risco? É meu paciente ter evidência de colonização ou infecção prévia por qualquer um desses 2 germes. Se ele tem evidência, por exemplo, ele teve uma internação há 2 meses atrás e teve uma infecção por Pseudomonas, eu tenho que cobrir Pseudomonas para esse paciente. Se ele teve um quadro de infecção por Staphylococcus resistente à meticilina, eu vou cobrir Staphylococcus para ele. E aí, essas coberturas tornam-se mais obrigatórias nesses casos. E eu tenho fatores de risco que não são tão fortes ali, mas estão associados a uma colonização maior para esses germes. Quando a gente pensa no Staphylococcus, a gente vai precisar principalmente em internação hospitalar ou uso de antibiótico-terapia IV nos últimos 3 meses, o paciente com doença renal crônica avançada, o paciente que faz uso de drogas ilícitas ou que teve uma infecção respiratória viral de trato respiratório inferior recente. Então, teve, por exemplo, um quadro de influenza recente. E pensando na colonização por Pseudomonas, a gente pensa também na internação hospitalar e no uso de antibiótico-terapia, mas a gente vai ter também a presença de bronquiectasias ou doença pulmonar obstrutiva crônica com um histórico de exacerbações frequentes. Aí aqui vai caber um pouco um jogo de cintura ali, um pouco do julgamento clínico. Se meu paciente está muito grave, internou na UTI, e eu já não tenho mais, como eu conversei antes com vocês, aquela margem de erro para errar na antibiótico-terapia, e ele tem um fator de risco, por exemplo, bronquiectasia, que não é um fator de risco tão forte, mas meu paciente está muito grave, eu vou cobrir Pseudomonas.
Agora, se meu paciente, ele internou, está na enfermaria, precisou de internar, mas não está tão grave, e ele tem um histórico de bronquiectasia, eu tenho histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica, eu já não preciso pensar tanto em cobrir a Pseudomonas. Fica mais se ele fosse realmente, tivesse o histórico de colonização. Então, como é que a gente vai fazer a antibiótico-terapia nesses casos? Se meu paciente está internado, não tem o risco de Pseudomonas, não tem fator de risco para infecção por Pseudomonas, ou o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, eu vou dar um beta-lactâmico com macrolídeo. Com o adendo de que, nesses casos, a gente prefere fazer o tratamento endovenoso, justamente porque o paciente está mais grave e a gente quer ali ter certeza que ele vai ter uma absorção adequada do medicamento, que muitas vezes não consegue por via oral, porque eles talvez esteja nauseado, talvez esteja com ingesta oral diminuída, prejudicada. Então, nesses casos, a gente tende a fazer o tratamento endovenoso. Não é obrigatório, mas é uma tendência. Então, eu vou usar, por exemplo, o ceftriaxona com uma azitromicina endovenosos. Ou eu também posso usar uma quinolona respiratória isolada, moxifloxacino, levofloxacino. Se meu paciente tem o risco de infecção pelo MRSA, eu vou dar o tratamento padrão, o beta-lactâmico com o macrolídeo, mas eu vou adicionar a cobertura para o MRSA, que nesses casos vai ser com vancomicina ou linezolida. Se o paciente tem um fator de risco para Pseudomonas, eu vou fazer o tratamento padrão, só que nesses casos, meu beta-lactâmico ele vai ser um beta-lactâmico que tenha cobertura para Pseudomonas. Por exemplo, piperacilina tazobactam, ceftazidima, eu vou fazer o uso de um beta-lactâmico que tenha cobertura para Pseudomonas. E se meu paciente tem fator de risco para os dois? Então, você vai dar o beta-lactâmico com cobertura para Pseudomonas mais macrolídeo e vai adicionar também a cobertura para MRSA com vancomicina ou linezolida. Outra dúvida que também sempre surge quando a gente está falando de tratamento nesses casos é quando que eu devo cobrir anaeróbios. Eu vou cobrir... Existe um conceito, assim, eu não sei se é uma coisa de boca, mas eu aprendi isso em algum momento e tive que desaprender que para pneumonia aspirativa a gente tem que cobrir anaeróbio. Isso é verdade? Não é verdade. Os estudos mostram que a maioria dos casos de pneumonia aspirativa são causados pelos mesmos agentes etiológicos da pneumonia que não é aspirativa. Então, não tenho que cobrir para todo mundo que tem uma pneumonia aspirativa. Quais são os casos que eu tenho uma evidência forte, que eu realmente devo cobrir? É pneumonia necrotizante, abscesso pulmonar e empiema. Principalmente ali abscesso pulmonar e empiema. Nesses casos, eu vou cobrir com certeza. Pensando aí na pneumonia aspirativa, quando que eu vou pensar em cobrir? Se meu paciente tem um escarro pútrido ou tem uma evidência de doença periodontal grave, que aí a chance de ter uma infecção por anaeróbio se torna um pouco maior e aí eu já posso pensar em cobrir eles. Por fim, recente aí, né, nos últimos anos, está se falando cada vez mais do uso de corticoide na pneumonia adquirida na comunidade, principalmente para os quadros graves. O principal estudo que a gente teve para incentivar essa terapia, né, essa medida, foi o Cape Cod de 2023, que foi um estudo publicado no New England. E ele fazia o uso da hidrocortisona, era uma dose inicial de 200 mg por dia, e depois tinha lá algumas tabelas de redução de dose, conforme a resposta do paciente, e mostrou uma redução de mortalidade. Quais são, então, como que eu vou pensar em usar corticoide? A gente, como o principal estudo foi esse, normalmente a gente pensa no cenário dos critérios de inclusão do estudo, que foram, então, o paciente que está com ventilação invasiva ou não invasiva com uma PIP maior que 5, que está fazendo uso do catéter nasal de alto fluxo e tem com FiO2 maior que 0,5 e uma relação PF menor que 300, ou então uma máscara não inalante com uma estimativa de uma relação PF menor que 300, ou que tem um PSI maior que 130, que, como eu expliquei lá, o PSI maior que 130 é um PSI com classe 5, que tem uma taxa de mortalidade ali em torno de 30%. Nesses casos, eu vou pensar em usar corticoide. A gente tem tópico no guia também sobre isso, inclusive a gente tem a tabelinha lá adaptada de como fazer essa dose da hidrocortisona, como fazer a redução dessa dose, dá para se aprofundar mais lá nos tópicos do guia. Aqui está as referências que eu usei para fazer a aula. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, tem os tópicos que eu mostrei aqui no slide do guia, tem vários outros tópicos sobre pneumonia também, temos casos clínicos, então vale a pena entrar lá no guia e se aprofundar um pouco mais, e até uma próxima!